Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você esteja aqui conosco, então, nos assistindo, seja muito bem-vindo, seja então muito bem-vinda, né? Hoje nós vamos falar desse amor. Gosto do tema amor, vivo o amor na minha vida e creio que ele é um ponto central, né? Tanto nas questões humanas quanto na minha vidinha. Então estou eu aqui compartilhando então os pensamentos do amor para com vocês. Bem, amor, né? Amor nos tempos modernos. O que então a gente pode pensar sobre amor? Amor no tempo moderno está um pouco difícil, né? A gente vive entre o mito desse amor romântico e os acordos da realidade. O amor romântico, tal como foi idealizado ao longo dos séculos, permanece como uma das maiores utopias, então, da contemporaneidade. Como lembra bem Regina Navarro Lins, gosto dela, os ideais de que o casamento deve ser sustentado por um sentimento arrebatador e eterno é um fenômeno recente na história humana. Durante a maioria da história, né, esse vínculo conjugal, ele não foi edificado sobre o amor, mas sobre a manutenção do patrimônio, as alianças entre família, controle de terras, heranças, comunidades, a questão do nome. O amor, gente, portanto, não era fundamental nessa época. Ele era, no máximo, um bônus eventual, né? Aquele momento em que você se casava com aquela pessoa, que era para juntar o patrimônio, que era para juntar a família, e aí você se apaixonava por ela ao longo do período. Essa era, então, a configuração do amor nos primórdios. Na atualidade, depois de Hollywood, então, que veio essa paixão avassaladora, o amor passa a se tornar o amor romântico, mas que, segundo Regina Navarro Lins, e aí eu vou botar a panela quente no colo dela, é um fenômeno complicado de se viver na realidade, na atualidade. E aí eu não tenho como fugir de Lacan, visto que esse amor romântico ele idealiza demais o outro, fazendo com que o outro pague, então, um preço que ele não consegue bancar. Seria, então, o fracasso ideológico do amor romântico. Podemos pensar sobre isso. Que, assim, o fracasso ideológico do amor romântico, essa ideia, ela é uma ideia fracassada, porque você idealiza algo no outro que o outro não dá conta de bancar. E Regina Navarro Lins, ela analisa que a cultura do amor romântico, ele se sustenta em 3 grandes pilares ilusórios, né? Que seria o quê? A exclusividade do afetivo sexual eterna, então somente aquela pessoa transaria com uma única pessoa para o resto da vida, o que traz uma estrutura complexa, porque há de se pensar se nós, seres humanos, nós somos monogâmicos, sendo que no reino animal poucos são os animaizinhos monogâmicos. O desejo pelo outro, ele vai existir, a admiração, ele vai existir, mas então traz-se essa ideologia dessa exclusividade afetiva, sexual, romântica, que cai num certo limbo, né? Podemos dizer assim. Temos um outro pilar que é a fusão da identidade do casal, né? Perde-se, então, as duas laranjinhas passam a se fundir em uma laranjinha só. E aí a gente já conversou sobre a questão da laranja, que não existe a outra banda da laranja, que a gente só precisa encontrar alguém que saiba chupar a laranja direitinho, né? E aí tem essa ideologia da fusão de identidade do casal. Quem é minha metade? Quem é minha alma gêmea? Quem é? Fulano vai ser minha metade, fulano vai ser minha alma gêmea. E aí é bem complexo, isso é bem complicado, porque, repito, o outro não dá conta de bancar a sua idealização. E temos a crença de que o outro é capaz de nos completar, mas todos nós somos seres o quê? Incompletos. E completos em nossa incompletude. Então perceba que são 3 pilares, 3, não 4, 3 pilares, que traz uma grande estrutura complexa para essa idealização moderna do amor, né? Amor sendo então um mito, ou amor sendo então algo romântico.
Esses pilares, eles reúnem diante da realidade contemporânea de que o sujeito, então, ele busca, no caso, uma autonomia, uma individualização. Deixa eu botar aqui mais pra cima pra vocês verem a criança ali em cima. Uma autonomia, uma individualização e uma liberdade psíquica, né? Amar hoje é se fundir ao outro, é equilibrar a intimidade e individuação, que o torna, então, esse romântico um projeto falho de você sustentar esse casamento. A lógica capitalista atual, ela reforça também essa crise. Não vivemos mais no mundo em que famílias dependem da aliança matrimonial para manter terras ou sobrevivências econômicas. Logo, então, o casamento, perceba, perdeu o motivo externo original dos primórdios. E quando tenta se sustentar unicamente no amor, então ele entra em colapso. Ele se destrói. Vou voltar aqui pra gente, já que a criança já se jogou ali da pilastra. Bem, o amor, então, ele entra em colapso, né? Porque o amor sozinho, gente, ele não dá conta, sabe? Ele é um sentimento, ele não é estrutura, ele não é estrutural. Percebe? E aqui a gente vem trazendo algumas reflexões sobre essa questão, né? Do amor. Então, vamos lá. Já que o amor ele é apenas um sentimento, ele não é estrutural, o que sustenta um casamento contemporâneo? Eu quero te perguntar. Se o amor ele é um sentimento e o amor não sustenta, o que sustenta? Bem, vamos entrar agora aqui no acordo de realidade e não da fantasia. Vamos chamar você então para aqui agora, para a realidade, para aquilo que é fático. O casamento saudável, gente, hoje ele precisa de... Vamos lá, anota aí, pega o papel e caneta. Propósito em comum, projeto de vida compartilhados. Acordos de vontade, negociações reais, não suposições românticas, né? Então, os acordos reais de fato, que eu quero que você quer. Parceria e corresponsabilidade emocional. Alfabetização afetiva e comunicação clara. Gente, se não tiver comunicação, a coisa não flui. Comunicação é muito importante para as relações. Liberdade, eu vou repetir. Liberdade, pertencimento, coexistindo. É uma liberdade que coexiste junto com o outro. Tá? Eu tenho minha liberdade, mas não necessariamente eu vou fazer tudo aquilo que eu quero, porque eu coexisto com você. Tenho, então, responsabilidade afetiva para com o outro, mas sabendo que eu sou eu e o outro é o outro. A admiração mútua, né? Não idealizatória, mas a admiração por quem a pessoa é de fato e não por a pessoa que você idealizou, criou e que está se relacionando com aquela pessoa do qual você se idealiza, com a qual você está apaixonada, mas que não é a pessoa de fato. Porque depois que cair a máscara da fantasia, lascou. Precisamos então ter capacidade de sustentar as frustrações. Essa é complicada, né? Capacidade de sustentar as frustrações. Sem o quê? Sem destruir o vínculo. Porque é aquela coisa de você, não fez o que eu quero, não tá do jeito que eu quero, não tá do jeito que eu gosto, o que eu vou fazer? Eu vou bloquear, eu vou excluir, eu não quero mais nunca saber na minha vida, não pode. Aí não vai ficar com ninguém. Por quê? Porque essa capacidade de você ter a frustração e sustentar o vínculo é o que vai fazer com que o casamento ele permaneça. Visto que todo desejo já é... Como é que a gente fala aqui? O quê? O preço do desejo é a frustração. A gente deseja e logo a gente se frustra porque o desejo ele nunca é realizado da forma com que a gente idealizou, né? Precisamos também ter, vai anotando aí, autocuidado psicológico e individual, né? Ninguém pode ser o remédio do outro. Então, o psicológico ele é individual, eu sou eu, você é você, eu me estruturo, você se estrutura e a gente coexiste. Muito importante isso. Temos também que pode pensar sobre a divisão de tarefas dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, né? Tarefas afetivas, tarefas domésticas, tarefas financeiras, tarefas familiares, tudo isso tem que estar acordado. O projeto financeiro, ele tem que ser o quê? Transparente. E o patrimônio, ele é compartilhado. E o pacto entre esse casal, né? Ou seja, casamento existe gestão emocional e gestão prática.
E aí, como é que a gente faz então para trazer a prática para a realidade fática, né? Podemos então observar os nossos pensamentos automáticos, as nossas crenças e comportamentos. A maioria das crises conjugais, pessoal, ela não nasce do fato em si, mas da interpretação que damos àquele fato. Se não falou comigo hoje é porque não me ama mais. Tá, um exemplo, né? Fático, que são os pensamentos o que automáticos. Temos também os pensamentos distorcidos, né? Que ele gera mágoa e gera um distanciamento. A exemplo de ela estar irritada, logo a culpa é minha. Né? Temos o que? Gera uma defensiva e aí você já gera um conflito mental. Isso tudo precisa ter trabalhado, tá? E podemos fazer isso fazendo o que? Terapia na análise. Pergunte sempre antes de interpretar qualquer coisa. O que aconteceu com você hoje? Você tá bem? Tá tudo bem com você? Em que posso lhe ajudar? Né? Use a comunicação, use a responsabilidade própria. Eu sinto, eu penso, eu preciso. Nunca use. Você sempre faz isso, você nunca. Não acuse o outro, não. Traga pra você. Diga assim, eu sinto, amor, que você tá distante, tá tudo bem, é isso mesmo. Não sai acusando logo o outro, não. Coitado do outro, às vezes teve até um dia difícil, não ligou pra você, porque realmente tava com a cabeça tão cheia que não deu tempo. Num dia, né? Pelo amor de Deus, uma semana não. Aí uma semana você já chama ele pra conversar. Crie rituais com esse amor, rituais de conexão. Faça elogios diários, traga validações, traga pausas de afeto, né? Bom, também um carinho, um afeto, um bem. Mapeie gatilhos e crenças das pessoas, como quando você se cala alguma coisa, eu me sinto abandonado, sabe? Aprenda então a regular as emoções antes de você conversar. Não vá conversar nervosa, estressada, não vá. Ninguém discute bem regulado. A ideia não é brigar, a ideia não é discutir, a ideia é você trazer o outro para você. E eu não tenho como fugir de Lacan, né? O casamento para Lacan é um encontro de faltas. Para a psicanálise lacaniana, que é a minha cachaça, que é onde eu bebo da fonte, o amor sempre é uma forma de ilusão. Mas é uma ilusão gostosa. Ele sempre traz essa frase que eu gosto de repetir: amar era aquilo que não se tem a quem não pediu. Ou amar dar o que não se tem a alguém que não é. Isso significa que nós somos seres faltantes, né? Desejantes. E o outro nunca nos completa, ele encerra possibilidades de completude, né? Ele traz essa ideia de completude, mas nós somos seres incompletos. Um casamento, portanto, gente, é o encontro de duas faltas, é o encontro de duas histórias traumáticas, é o encontro de dois inconscientes. Incompletos, buscando a completude, mas em si mesmo e não no outro. É o encontro, então, de duas faltas estruturais. Dois modos de lidar com o desamparo. Perceba? Não existe, então, pessoal, relação entre duas pessoas inteiras. O que existe é uma relação entre duas incompletudes. Percebe? Relacionar-se, então, é você aprender a suportar. Suportar a falta, suportar o desejo, suportar a falta do outro, suportar o trauma do outro, suportar o desejo do outro, a forma como o outro lida com a dor, o inconsciente do outro. Né? Aquilo que eu quero, aquilo que o outro quer. O casamento, então, ele só amadurece quando deixamos de tentar curar ou consertar o outro e passamos a acompanhar a singularidade dele sem fusão, sem controle, sem ilusão, porque eu não tenho que curar o outro, a gente só pode curar a gente mesmo, entendeu? Não tem com essa completude, essa fusão, não tem, que tem só eu e o outro. Então eu vou estar te trazendo algumas dicas aqui. Elogie mais o outro sem crítica. Faça acordos explícitos. Não viva de suposições. Não viva não.
Não use o amor como uma moeda de troca, sabe? Admita erros rapidamente. Desculpe o outro. Preserve o vínculo. Tenham tempo juntos e tempos separados. Não vá forçar o outro a ficar aqui, que o outro não quer ficar. Converse sobre dinheiro, sem culpa. Patrimônio é afeto socializado, gente. Respeitem o silêncio do outro, sabe? Cada um tem seu ritmo emocional próprio. Façam checagens periódicas. Como você se sente? Como a gente se sente hoje? Amar é um pacto, não é um destino. Amar é escolha. Eu escolho te amar todos os dias. Eu escolho te amar todos os dias, Virgínia. Amor pode iniciar a história, mas o que sustenta essa história de amor é a construção, é a maturidade psíquica, é a responsabilidade afetiva. São os acordos conscientes diante dos inconscientes. São pactos claros. É uma comunicação constante, é uma autorresponsabilidade emocional. Casamento é menos sobre amar para sempre e é muito mais sobre permanecer enquanto for bom, digno e ético para ambos, para as duas laranjas. Não é fusão, é parceria. Amor não é posse, amor é passagem de afeto. Amor não é fantasia. Amor é contrato simbólico, afetivo. E falar de amor, para mim, eu gosto muito de Regina Navarro Lins. E ela afirma, né, que o amor romântico está em crise, mas o afeto responsável ainda é possível. Quando um casal aceita, então, ser livre e escolher estar juntos, ele não precisa estar juntos. Nesse sentido dessa fusão, de ser um só, eles podem estar separados entre si e escolher estar juntos, né? Sair da condição de fusão para a condição de estar andando juntos, seguindo, né, cada um a sua individualidade, mas entendendo que ali você tem uma responsabilidade mútua e uma escolha mútua de estar entre esse casal. Então essa que é a grande ideia, né, do amor moderno. Eu espero então que esse vídeo de hoje tenha sido de grande contribuição para vocês, contributivo, para que possa trazer grandes reflexões e mudanças no seu inconsciente e no seu consciente, né? Que você possa amar mais conscientemente, de acordo com o aqui e agora, de acordo com a realidade fática e de acordo com aquilo que está na mesa, para que você possa então se lambuzar desse prato maravilhoso, né, que está na sua frente, diante da realidade, daquilo que você realmente possa comer de gostoso. Então é isso. Um grande beijo, um grande abraço no coração de cada um de vocês. E estejam comigo no próximo vídeo, tá certo? Tô querendo falar aí de patrimônio, de amor, de direito imobiliário e do amor, que é o que atravessa, né? É o que atravessa a humanidade. Até a próxima.